falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Alô, amigos, muito boa tarde. Está começando o Debate Bola aqui na Vale TV. Debate Bola desta sexta-feira, 26 de julho de 2019. O tempo ainda está nublado, mas a previsão do final de semana com temperatura agradável e com sol, assim esperamos, porque a chuva já atrapalhou a semana toda. O que não atrapalhou foi o Libertad ontem para o Grêmio, quase, né? Faltou pouquinho para atrapalhar, mas o Grêmio imortal tricolor, como gostam de chamar os gremistas, com um jogador a menos, ontem conseguiu vencer o Libertad pelo placar de 2-0 e assim vai com uma grande vantagem para o Paraguai. E como construiu o Internacional também lá no Uruguai, ao vencer o Nacional por 1-0 e traz uma enorme vantagem para o estádio Beira-Rio. Ou seja, a dupla Grenal muito bem na Libertadores da América e a um passo aí da próxima etapa, que são as quartas de final. O Debate Bola desta sexta-feira, com Benhur Pereira e convidados aqui para debatermos a respeito destes dois grandes resultados da dupla Grenal e principalmente o resultado de ontem do Grêmio. Boa tarde, Benhur. Boa tarde, Eduardo. Os gaúchos, né, bombando na Libertadores, times extremamente competitivos. Meu boa tarde ao Jairão, que fazia tempo que não via. Tá fininho, tá beleza, tá beleza. Até demais já. E o Tuca, ó, aniversariante de hoje, né? Pô, convidado de aniversário, né? Parece que tem churrasco depois. Opa, vamos almoçar bem hoje. O Hans vai pagar. Opa! Mas eu só vi falando em emagrecer e vocês querem churrasco, cara? Não, mas é que eu tô precisando recuperar um peso. Então, bom programa para nós aí. Muito bem, Debate Bola desta sexta-feira, como já anunciou aí o Benhur Pereira, contando com a presença ilustre de dois grandes convidados. Clóvis Chu, se eu falar assim, né, muita gente vai dizer, quem é o Clóvis? É o Tuca, né? Tuca, presidente do Americano, do bairro Canudos, é o nosso convidado hoje para falar a respeito do Americano e sobre o futebol do Brasil, futebol gaúcho e internacional. Boa tarde, Tuca, muito obrigado pela presença aqui no programa. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Benhur, Jairo. Agradecer primeiramente o convite, né? Satisfação voltar à TV. A gente já teve terça aí, né? De vez em quando a gente tá dando um pitaco aqui com o Daniel, cara. Mas a satisfação estar presente nesse programa aqui que a gente vem acompanhando e pelo pouco tempo que tem aí, a gente já nota um grande sucesso aí, cara. Muito bem, Clóvis Tuca Chu, ele que é o presidente do Americano, ele é sempre o presidente eterno do Americano, né? Ou ele é presidente, ou ele é diretor, mas quem comanda o Americano é o Tuca, realmente é uma pessoa que, olha, veste a camiseta do Americano. Aliás, a camiseta está aí, né, Tuca? Levanta aí a camiseta, vamos mostrar. Aí trouxemos uma camisa aí para o pessoal fazer um sorteio aí. Olha que camisa linda. Camisa do Americano. Do Esporte Clube Americano. Essa é uma camisa oficial do Americano, cara. O pessoal vai ficar, tem uns gremistas aí na bancada, vão ficar felizes aí, mas está na hora de entrar uma vermelha. Aí. Só azul, né? Só azul, né? Na hora de entrar uma vermelha. E por falar nisso, Jairo Cuba, jornalista esportivo, colega, grande Jairo, um dos melhores aí da profissão no Rio Grande do Sul, conosco aqui hoje na bancada também. Jairo, muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Benhur, Tuca, amigos da Vale TV. Pô, uma satisfação, né? Participando pela primeira vez desse programa, que já é um sucesso aqui na programação da Vale TV. E olha, a partir de hoje aí,
espero estar mais frequente aqui no programa, viu? Porque vale a pena. Com certeza estará mais presente, né, Benhur Pereira? Nosso grande Jairo Cuba, que ontem esteve na arena cobrindo. Já vamos entrar direto no assunto Grêmio e Libertad do Paraguai. O Grêmio com um jogador a menos desde os 5 minutos. Foi 5 minutos, 4 para 5 minutos a expulsão, mais uns 5 minutos ali para ver o VAR. Ou seja, o Jeromel mesmo jogou 4 para 5 minutos do segundo tempo. Tem torcedor dizendo que o Jeromel ajudou o Renato Exatamente. a tirar Essa o André piada tá do rolando. jogo. Isso é maldade jornalista. A piada tá rolando nas redes sociais, mas na verdade. não veio de jornalista, veio de torcedor do Grêmio. Virou meme, né? Se o Renato não faz, se o Renato não tira o André, o Jeromel, por isso que ele é mito, tirou, foi expulso exatamente para o André sair. Eu recebi uma muito boa, e tá aí, né, em vários, né, Twitter, Instagram, Face, esses memes aí. Um deles dizia isso: poxa, se isso não é milagre, eu não sei o que é. E aí dizia, Jeromel pensou, pô, o Renato não vai tirar o André, então eu vou me sacrificar, vou ser expulso para ele, obrigar ele a ter que tirar o André, né, botar o Tardelli, botar o David Braz, e justamente os dois marcaram o gol. Tu vê, ontem nós estávamos falando que os treinadores, normalmente, quando eles vão para o jogo, eles já têm, com a sua comissão, definido algumas substituições. Né? Até para tu não chegar na hora e não ter que, né, fazer aquelas loucuras. Mas ontem, né, teoricamente, quem imaginaria, né, que o Jeromel 5 minutos do segundo tempo, até porque não é um jogador... merecido, né, Bem? Foi merecido até, mas não é um jogador, né? Não. Em 5 anos de Grêmio é a terceira expulsão dele. A terceira expulsão dele, mas aí eu acho que o Renato mexeu com as peças, né, corretamente, principalmente com a tirada do André. Eu acho que o André não vem bem mesmo, mas ele tirou um centroavante que não tem tanta mobilidade e bota o Tardelli, que tem bastante mobilidade, né? E aí tu vê a diferença, né, do craque, né, do jogador diferenciado pelo gol dele, gol de qualidade, né? E a jogada é uma jogada... De presença de área, né, Benhur? Entre aspas, né, manjada do Grêmio, que é o Kahneman dando a casca, né, ou até cabeceando para o gol, né? E depois aí o segundo, uma bola parada, né? O Grêmio melhorou muito nessa questão ofensiva da bola parada e decidiu o jogo. O futebol eu imagino que o Renato nunca iria pensar numa troca dessas, né? Principalmente porque não acaso a questão, né, do Jeromel, né? Então ontem nós falávamos isso, parece que tudo mudou durante o jogo, né? As coisas às vezes conspiram a favor, né? É verdade. Então algo que seria teoricamente quase uma tragédia para o Grêmio ficar com um jogador a menos, ainda não tinha aberto o placar, estava começando a segunda etapa, com todo um planejamento de segundo tempo para o Grêmio tentar pressionar, enfim, buscar o resultado. Um dos principais jogadores é expulso, aí tem que recompor a defesa, tirar um atacante, mas, né, por essas e outras acabou dando certo. E, infelizmente, né, para o Grêmio, o André, olha, eu acho que a cota dele tá esgotando, né? Porque é impossível o Renato ter paciência eterna com o André. O Renato é muito teimoso, né, Tuca? Mas o Tardelli também não estava com essa bola toda para criticar jogo, o André, né, cara? E o Tardelli deu uma declaração forte ao final da partida, né? Isso, que estava com depressão, Isso, né? exatamente. Que muitos falam o que não sabe e realmente muitas vezes nós, né, jornalistas, a gente não está no dia a dia. Antigamente, quando a gente vivia no vestiário, né? Se vivia, a gente podia conversar com o jogador, a gente observava os jogadores. Tinha esse contato mais direto, né? Mais direto. Na minha época foi assim, lá em Grêmio Internacional, o setor, acho que o Jairo pegou o finalzinho também. Pegar um pedacinho, né? Mas agora a gente não sabe nada. Não. A gente Hoje, gente sabe menos de 20% do que acontece lá dentro. O Benhur, como treinador, e o Tuca, como dirigente esportivo, sabe disso. Porque muitas vezes nós lá fora, eu digo a imprensa, não sabe o que está acontecendo. O jogador é uma pessoa normal, falar, né? O jogador é uma pessoa normal. Mas aí tem seus problemas também. Benhur, eu penso da seguinte forma: se ele estava passando por esse problema, e muita gente falando que era problema com o Renato, com o Luan, ele ou a direção do Grêmio poderia ter vindo a público. Olha, o problema do André é do Tardelli. Mas do será que Tardelli ele, é outro. será que ele queria se expor? Talvez não também. né? A gente nem sempre expõe nossos até problemas, ele né? falou ontem, ao final da partida, ele disse, inclusive vieram ofensas e palavras fortes de um pessoal lá de cima. O pessoal lá de cima é alguns integrantes da direção, e um deles, e pelo menos foi o que deu a entender na hora ali da entrevista,
que foi direcionado ao Nestor Rain, né, vice-jurídico do Grêmio, que naqueles dias ali onde estava o imbróglio com o Tardelli, o próprio Romildo deu uma declaração dizendo que ia conversar, que dependia mais do Tardelli permanecer ou não, se ele queria ficar no Grêmio ou não. O Nestor Rain foi para as redes sociais e pegou pesado, né? Ele pegou e disse que a porta da casa era a serventia para ir embora, enfim. Eu convivi um certo tempo com o Nestor Rain também. Ele tem esse estilo. Ele tem esse perfil, né? Mas como dirigente não poderia, né? Eu ia dizer, Exatamente. não é Até para porque tudo é um isso, patrimônio né? do clube. Não é para tudo isso, né? Tu Exato. vê que foi revelado agora e o jogador resolveu o jogo. Exatamente. O Benhur falou, né? De repente o jogador queria ser preservado, né, cara? Mas eu acho que numa hora dessas só piora esse tipo de preservação, né, cara? Se tu tá com algum problema, bota pra fora, né, cara? E o Tu, grande como dirigente, orientaria a Até fazer porque, isso. né, a imprensa vai atrás e fala um monte de e bobagem acaba surgindo aquela... até saber a verdade do que está O acontecendo. telefone sem né? fio, né, Tuca? Um fala uma coisa, outra, Não e é aí isso chega aí, no ouvido cara. da imprensa distorcido. Mas E aí já, sai um monte de bobagem nessa conversa toda. Exato. Diz lá e fala o que está acontecendo, não é com nada demais, né, E cara? aí com as redes sociais, Nossa, isso piora, multiplica, triplica. né? Eu ia te falar isso. O problema é que Hoje as só pessoas piora, né, cara? lançam coisas, às vezes, que não tem nada a ver. Exato. Mas sabe lá se o Tardelli não estava realmente, né, ouvindo Tu trabalhou tudo com o irmão isso? dele, né? O Juninho, O né? Juninho. Sabe lá se o Tardelli realmente estava escutando tudo isso que a imprensa estava falando, as redes sociais. Daqui a pouco o cara se isolou nas redes sociais também. Também, né? Então, assim, nem todos nós, né, a gente não fala para os outros, às vezes, os nossos problemas, né? A gente guarda, e cada pessoa são diferentes. Eu acho que aí cabe mais, Jairo, ao clube, em algum momento, chegar e dizer, olha, nós vamos preservar o nosso jogador, há uma situação A, B ou C. Sem entrar em né? detalhes, mas... Sem entrar em detalhes, porque a vida privada ela é muito importante, mesmo sabendo que ele é um cara, né, que é um cara Público. famoso, público, né, mas um cara de uma sabe grande que, torcida. Em cima né? disso, Benhur, principalmente rede social, né, a gente acompanha muito, e quando agora surgiu essa situação do Tardelli, muitos torcedores, enfim, a gente vendo mensagens no Twitter e Facebook, enfim, falar, pô, mas o cara que ganha 1 milhão por mês não pode ter depressão, o cara não tem nada a ver uma situação com a outra. No caso do Nilmar, Eu né? ia falar exatamente isso. O grande exemplo que a gente teve nos últimos anos foi o Nilmar, né? Um jogador famoso, né? Que, digamos assim, tem tudo. Com sucesso, exatamente, né? Com uma vida financeira muito bem resolvida e, infelizmente, já há uns 5 anos que parou, né, de jogar porque não conseguiu mais, entrou numa situação de crise pessoal, depressão, e aí, infelizmente, não pôde desenvolver o seu futebol. Ô, Jairo, eu só queria dar um exemplo. O Tuca foi jogador e aí cada pessoa é diferente. Eu vou me ver a mim como jogador e como treinador. Eu não sou um cara, nem passo perto de um cara depressivo, né? Mas quando eu não venço um jogo, eu vou pro meu canto, tento me isolar. Eu tento me isolar. Eu me sinto com vergonha de sair na rua. Parece que está todo mundo te olhando e diz assim, aí, perdeu de novo, hein, cara? Sabe? Então, tu imagina, né? A gente trabalha não num Grêmio, né? Então, tu imagina um jogador do Grêmio, tu querer se expor na rua, tu vai, né, indo pro teu cantinho, né, pra tua casa, pra tua família, e eu imagino que o Tardelli fez isso, sabe? Entrando no campo tático agora do jogo, o Grêmio, no primeiro tempo, foi enormemente superior, né? O Grêmio chegou a ter 77% de posse de bola. No começo do jogo teve 92%. Eu sei que termina no primeiro tempo, que a gente Só que tem posse de bola não ganha jogo, né? A gente tem os Mas programas, aquele que acompanha as estatísticas. quem diz, o Parreira diz o seguinte, quem tem a bola, a possibilidade de ter marcar o gol, quem tem a bola. Quem tem a bola. E o Grêmio termina o primeiro tempo, isso aí, com 76%, 77% de posse de bola, mas chances real de gol foi aquele chute do Everton, rasteiro, que o Martins Silva defende no canto direito, e um chute do Maicon, já a meia altura, nem tão forte, mas que também tem a defesa do goleiro paraguai. Ou seja, o Grêmio teve muita posse de bola, mas não criou, né? O Grêmio Criou amassou, pelo né? menos. O Grêmio pressionou, jogou no campo. Mas, Jairo, tu também tem que ver o lado do Libertar, né? Porque foi um retrancão legal. Nossa, demais, né? Demais. Um retrancão. O Libertar veio para não perder, né? Quiseram levar o jogo para decisão. Tanto que, lá, né? mesmo logo nos primeiros minutos, quando eles ficam com o jogador a mais no início do segundo tempo, eles também não se arriscam. Logo na sequência da expulsão do Jeromel, quem ataca é o Grêmio, tem aquele lance do Michael, que divide com o goleiro dentro da pequena área, praticamente, depois de um chute do Jean-Pierre.
E o Grêmio seguiu tocando a bola. Aí sim, com o passar dos minutos, o Libertad conseguiu dominar um pouco as ações, mas também não criou. Tem uma chance quando já estava 1-0 para o Grêmio, que era um cruzamento da esquerda. Grande defesa do Paulo Vitor, exatamente, né? que o jogador acho que era o Martínez, que já tinha entrado, ele divide ali com o zagueiro do Grêmio Na verdade, e o foi Paulo o Vitor faz a zagueiro, defesa. foi o zagueiro que... Isso, acabou quase batendo que na dá gol perna. contra, né? Mas o Grêmio mereceu vencer, né, Tuca? Sim, sem sim. dúvida. Mesmo de 10, né, cara? A impressão que dava que o Grêmio não estava de 10. Até E a porque bola o parada, Libertad não tem... E a bola parada? A bola parada é... Bola parada futebol, hoje né? é... Que? E 80% no dos ano jogos aí eu acho que é passado, decidido em principalmente, bola parada, cara. O ano passado, talvez o Eduardo Topieres vai lembrar bem, o Grêmio era muito criticado por não aproveitar a bola parada. Escanteio, faltas, enfim. Parecia que o Grêmio E aí, nunca porque os treinos não fazia fechados, nada né, com meu? isso. E agora, só ontem, marcou 2 gols dessa Hoje, forma. hoje treino fechado Exato. Essa jogada do Kahneman no primeiro pau é... Não, e Todos os times fazem isso aí, né, cara? Independente de que às vezes eu fico pensando, pô, o Inter vai jogar ali no interior contra o Novo Hamburgo, faz treino fechado. Qual é a necessidade? Normalmente aí nós- essa é a bola parada Nós da que imprensa... se nós- faz nesse nós, treino fechado aí. Né? nós criticamos muito isso, né, de treino, porque a gente porque, quer... claro, que não tem o acesso. A né? gente não tem acesso. Vocês da imprensa, né? Vocês da imprensa. Mas eu acho que é fundamental. Porque hoje em dia, com tudo que se lógico, tem, tu lógico, pega sim. um celular, tu filma o treino, pronto. O Renato, ano passado, mandava filmar de drone. Né? Drone, né? Ô, Eduardo, tu estavas no Novo Hamburgo e o Vila Nova de Nova Lima, não? Lá, Tu estavas lá, Sim, naquele estava. jogo? Então, eu vou lembrar um lance. Olha a situação. Eu estava olhando a TV no hotel e daqui a pouco começou a mostrar os lances, uma propaganda, né, chamando o jogo. Aí tem uma jogada na propaganda que o rapaz rola para trás. Fica todo mundo dentro do gol, numa falta lateral, e rola para trás, o cara dá a volta no pênalti, chuta. Olhei aquilo ali e fui direto no Gilmar, né? Sou Gilmar, situação assim, assim, assim. Cara, na primeira bola que deu lateral, os caras foram fazer a jogada e nós conseguimos abafar a jogada. Olha Tu só. vê, passando detalhe, na né? TV, a detalhe. propaganda do jogo, a jogada ensaiada. então um detalhe, imagina, isso foi em 2005. E olha o que nós Evoluiu, né? De lá pra cá. evoluímos, né, em termos de tecnologia de lá para cá. Então, realmente, acho que às vezes nós da imprensa pegamos pesado. Se já. a gente lembrar no início lá de anos 2000, 2001, quando o Tite era técnico do Grêmio, o Kleber Xavier, ele foi Expulso, de espião no técnico no treino do Corinthians, né? E foi expulso. Foi expulso, descobriram ele lá. Ou seja, porque era a forma que se tinha. O Luizinho Hoje a Valentim tecnologia tá aí, né? Irati. Por isso que o pessoal fecha. O Luizinho Valentim e Irati, nós fomos jogar em Irati. Só tinha o Luizinho no treino. Os caras mandaram ele longe, né? Alguma coisa tinha, né? Não, mas eu acho que realmente tem que, em alguns Não, treinos claro tem que sim, fechar claro que mesmo. sim. Hoje Mas eu acho muito tem que ter fechado. essa compreensão, né? Acho fechado demais. Eu acho que em determinados Pode- treinos pode poderia ter uma- abrir, né? Um equilíbrio Para, maior. Eduardo. Tá bem, Vocês, treinadores é vocês brincadeira, jornalistas ficam lá comendo pastel e tomando café, bem risada. felizinho, dando risada, cara. Aí depois entram lá, Meu filmam. conceito, né? Sabe quantas vezes tá já... louco. Ainda mais eu que sempre fui gordinho, né? Ouvi isso na minha vida. treinadores Mas também é que não não dá. comeu um bolinho, Jair. Não Eu comeu um vou- bolinho. Eu vou falar pro telespectador. E, inclusive, na hora menos ainda, mas Grêmio Internacional, quando tem um café preto e uma aguinha lá. Eu me lembro Essa que... história de pastelzinho, Não, isso aí é não tudo tinha, mentira. nunca teve, tinha que sair para comer no bar da É, Tia Beth. exatamente. Tá bom, tá É, bom. na época do Olímpico era na Isso, da Tia Tia Beth, Beth. lá. Lá. Bom, nós já temos a participação dos nossos telespectadores. Benhur Pereira. Então vamos lá. Duio Rocha, ótimo programa a todos. Edson Fidense Maia, dentista, Edson Fidense. Dali Tricolor, o Grêmio jogou com 10 os 90 minutos. No primeiro tempo, André. No segundo tempo, sem Jeromel. Aquela coisa, né? Simone Magrin, Dali Tricolor, Benhur Pereira. Quando o Renato vai estar no debate bola, quem sabe? Tudo é Vamos possível, ver, né? vamos ver. Eu vou ser bem sincero, o Jairo é mais próximo do Renato Portaluppi. Aí, ó. Tá Mas aí. a tendência é que o Odair venha. O Renato vai ter que entrar na A tendência fila. de vir é A do facilidade Odair. é maior. A facilidade é maior, é do Odair. Não, o não, Renato é... Nós vamos botar ele na nossa lista aí. o Calma Renato aí. Portaluppi. Contamos com o Jairo Cuba. né? Éder Gomes. É bruxinho do Renato. Éder Gomes, muito bom programa. Gilson Dia, um abraço aos amigos. E eu gostaria de parabenizar e pedir autorização para o nobre diretor aí da TV, a minha filha Amanda, que conseguiu fechar a primeira franquia do Jack and Jack em Canoas. Amanda ensina.
Parabéns. Então, Oh, parabéns, legal. orgulho aí, filho. Tive o prazer de entrevistá-la no Conversa de Peso São Léo, né? Show de bola. E agora vamos torcer para que tudo dê certo. Olha aí. Temos aqui o Carlos Alves. Parabéns, Inter. Pela Tá vitória certo, tá quarta-feira, certo. Parabéns, claro, Inter. O Inter normal. fez Fez uma vitória extraordinária. Parabéns aos gaúchos, né? Que foram os únicos Os que únicos venceram, brasileiros né? que venceram. O brasileiro que verdade. venceu. O Palmeiras empatou. Cruzeiro empatou, Cruzeiro. o Atlético Flamengo Paranaense perdeu. perdeu e Flamengo perdeu. Então, os gaúchos estão com tudo na Libertadores. Isso aí. O Carlos Alves, ele completa aqui: sou palmeirense, mas se tratando de Libertadores, sou brasileiro. Valeu, Inter. O Carlos Alberto Kuntz, abraço aos amigos, especial ao Tuca. O Carlos Alberto Kuntz. Dejair Machado da Silva, grande Clóvis Tuca, personalidade no meio esportivo do Vale dos Sinos. O Cosme, jogador, lateral direito do Aimoré. Opa, o Cosme rapaz. Souza Rocha, um abraço, Benhor, um abraço ao programa. E eu queria... Fez parte de um grande o time Tuca naquela recebi época, né? uma mensagem aqui do grande amigo do Tuca, desejando feliz aniversário, e ele que adivinha quem é o grande amigo dele. Isso é uma roubada dizer isso, hein? Mas eu acredito que é o cara que enviou essa camisa para nós aí, cara, que realmente é um dos grandes amigos que eu fiz no mundo da bola aí, cara. Obrigadão aí, Hans, um abraço para ti aí. Grande, Oh, Hans. acertou, hein? Pô, então já mandou a camisa. Seu José Não Luiz tem Hans. churrasco. Esse é gente boa. Ô, Hans, tem que vir aqui, né, Hans? Ah, não participou ainda? Não, ainda não. Pô, Tá numa máscara também, olha, cara. Tá numa tá perna. trabalhando muito lá na Forrotec, lá. O Jorge Trelha, boa tarde a todos. Espero ter sorte e ganhar a camisa. Não tenho, a camisa do Aimoré. Vamos sortear hoje a camisa do Olha aí. Aimoré. Do meu índio Capilé lá. Aqui tem o Vânio Zoffman. Vamos ter 5 Grenais até o final do ano. Rio Grande do Sul vai explodir. Bom, Verdade. olha. Tomara, realmente, se for seria possível. Final da ótimo. Copa do Brasil e semifinal de Libertadores. Mas a semifinal, a batalha é grande antes, né? Porque Palmeiras, sim, né? Exato. Ou Flamengo ou Emelec, né? Exato. Vamos ver o que o Renato Portaluppi falou sobre o jogo após a coletiva, lá onde estava o Jairo Cuba acompanhando ontem a coletiva do técnico Renato Portaluppi, falando a respeito desta vitória difícil, 2-0, mas que encaminha a classificação do Grêmio. Foi um jogo bastante emocionante, né? Bastante pegado. Desde o primeiro tempo a minha equipe estava se comportando muito bem. Eu havia elogiado eles no intervalo do jogo, que eles estavam bem. Só estava faltando o gol e a gente definia um pouco mais rápido a jogada próximo da área ou dentro da área do adversário, que era questão de minutos para a gente fazer o primeiro gol. Então, taticamente, foi uma das melhores partidas que o Grêmio fez no primeiro tempo, não dando chances para o adversário. Apesar deles terem um bom contra-ataque, um contra-ataque rápido, a gente não deu espaços para eles. Então, praticamente foi um massacre no primeiro tempo, só faltou o gol. Veio o segundo tempo, a gente continuou pressionando e, infelizmente, nós tivemos a expulsão do Jeromel. São coisas que a gente sempre espera que não aconteça, mas aconteceu. Mas a minha equipe ela é formada por jogadores experientes, com garotos, bem mesclado, eles souberam muito bem suportar o jogador a menos. Procurei fazer as substituições de acordo com o que era necessário. E duas bolas paradas, digamos assim, né? A gente conseguiu fazer os 2 gols, que nos dá, eu não digo uma grande vantagem, não, eu digo uma pequena vantagem. E eu acho que essa pequena vantagem ela é importante porque ela veio com um jogador a menos, e a gente conseguiu fazer os 2 gols. E o mais importante também, a gente não tomou gol, porque você sabe que tem o gol qualificado. Mas o importante é que a gente não fez, não tomamos e fizemos 2 gols, suportamos bem uma pressão na bola aérea deles no final do jogo, que era uma coisa normal, já era esperado, inclusive com a entrada do atacante deles, que é bem alto. Um jogo para ficar na história, né? Renato Portaluppi, falando, acho que aquilo que a maioria de nós vimos Concorda, no jogo, né? Exato. Ele foi Vimos o extremamente mesmo jogo, né? verdadeiro É na que entrevista. na vitória é mais tranquilo, né, Eduardo? Agora, quem foi, assim, nós tivemos alguns jogadores de destaque ontem, destaques, e ontem eu escolhi o Alisson como um jogador fundamental na partida para mim. Quem a Rádio Galera escolheu? Nós escolhemos o Kahneman. Mas Kahneman. foram destacados, além do Kahneman, o Alisson, o Maicon e o Everton, principalmente pelo primeiro tempo, né?
O Mateuzinho também fez também uma grande atuação. Mas nós escolhemos o Kahneman. Bem, para ti assim, para o Tuca, quem foram... Olha, cara, eu olhei o jogo em partes, né? Eu estava numa janta da Liga da Velha Guarda, meus amigos lá, e aí a gente conseguiu olhar, mas eu também acho que o Mateuzinho, nos momentos, controle do jogo, importante demais, principalmente com um a menos, né? E a jogada do primeiro gol do Grêmio é ele que faz, né? Ele que ele avança ali pela meia direita, abre um espaço no meio de 3 jogadores do Libertad, consegue cavar o escanteio e aí sim, na cobrança. Foi naquele lance que o Maicon... Não foi, né? Que o Maicon teve perto do gol para fazer. Ali não foi escanteio. Não. Ah, tá. Foi um lance que o Mateuzinho ele entra pela meia direita, faz a jogada sozinho, individual, e tem 3 jogadores do Libertad marcando ele já dentro da grande área, e ele tenta fazer o cruzamento, a bola bate no zagueiro do Libertad e aí sai o escanteio. E não foi mão naquele lance que o Michael perde o pênalti no começo da jogada? Foi um colega, o Silvio, que estava lá na transmissão. Jogo, ele estava acompanhando online e tendo as imagens do jogo pela TV, pelo Facebook, na verdade, né? Para mim, pênalti. E aí ele, na hora, ele nos chamou dentro da cabine e disse, pênalti, claro. Porque ele fez isso aqui, eu achei que foi pênalti, na minha opinião, né? Mas, enfim, nem o VAR foi consultado, uma situação, Eduardo, sei que isso não... talvez até não interesse tanto para o telespectador, mas é bom para o pessoal saber. Grandes dificuldades ontem a Conmebol deu para os profissionais de imprensa, principalmente de rádio, trabalhar lá na arena, viu? Olha, um dos jogos mais complicados de se atuar, de se exercer um trabalho. Quando chegamos ao credenciamento, que você conhece bem lá na arena, já foi nos avisado que a reportagem não teria acesso à zona mista antes da partida. A zona mista estava fechada. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu, nem na Copa América, agora que tivemos na arena lá. Somente ao final do jogo. Ao final da partida, os repórteres desceram, porque o Libertadores não pode ficar repórter no gramado, desceram das cabines, levaram mais 10 a 15 minutos para conseguir acessar a zona mista, ou seja, a maioria dos jogadores já tinham passado. Uma complicação geral. Na coletiva também tiveram dificuldades de fazer as perguntas, chegar ao ponto ali da entrevista com o Renato. Ou seja, lamentável, assim, que a Conmebol tentou atrapalhar o trabalho do pessoal. Isso aí, isso já vem num processo muito grande principalmente com o rádio. De afastamento dos profissionais do rádio em jogos incrível. Em que envolve televisão e Conmebol. Detalhe importante que a gente falava fora do ar, foi para todos, viu? Isso é importante. Né? Para todos. É importante negativamente, né? Mas enfim. Agora, o Alexandre Menudo aqui, parabéns pelo programa, timaço aí presente, técnico não joga, mas ganha jogo também. Frieza e competência para mexer e arriscar conforme a leitura e intuição no jogo, diz o Alexandre Menudo. É isso, Benhor? Olha, cara, eu acho que sim. É um conjunto futebol, a gente, né, às vezes sempre joga tudo em cima do treinador. Teve muita circunstância ontem. Às vezes em cima de um jogador, às vezes uma derrota parece que passa por um jogador só, onde tem 11, né, fora o pessoal que entra no jogo. Mas é um conjunto, eu acho que o Renato tem aquele grupo na mão, teve alguns momentos ruins aí nessa temporada, mas está recuperando. E a grande prova, né, que eu acho assim, é que o nosso futebol do Sul, ele é muito competitivo. A qualidade tem, muita qualidade, mas nós somos competitivos demais aqui. E o Grêmio ontem foi muito competitivo. Uma historinha rápida de bastidores, quando alguns anos atrás o Jair Cuba cobria o Cruzeiro e tinha um cidadão aqui que era o técnico. E aí eu lembro que o goleiro do Cruzeiro, não vou lembrar quem era agora na época, acabou falhando, tomando um frango no jogo. E ao final do jogo fui entrevistar o Benhur falando, né, da falha do goleiro. Enfim, acho que terminou empatado o jogo lá, era antigo Estrelão. Hein? E aí o Benhur disse, não, né, realmente ocorreu a falha individual, mas também ocorreu toda a falha coletiva, porque o meu volante não evitou do jogador lá conseguir criar a jogada, o meu lateral não evitou o cruzamento, o outro não evitou que chegasse batendo até chegar à conclusão do goleiro falhar. Ou seja, é o conjunto, né, Bem? É um conjunto. Claro que
quer que o goleiro pegue todas, né? Mas claro, a falha individual ocorre. Mas, ou seja, teve todo um contexto antes que podia a bola não ter chegado no goleiro. Né? Então aquela frase do querido amigo Chico Noveleto não procede, né? Ainda mata um treinador. Né? Essa frase do querido Chico Noveleto não procede. Olha, já foi, agora hoje já foi. Ele era presidente do São José, né? São José. Eu ainda mato um treinador. Agora ele deve estar pensando nos presidentes clubes, né? Agora mudou. Tá aí outro status agora. Grande Noveleto. Ele Também... que já é vice-presidente da CBF e sai da presidência da federação ao final de 2019 agora. E com a eleição já confirmada de Luciano Oxman. Luciano Oxman, filho do Zelinho. Isso. Até já passaram o bastão pro Luciano, né? Já tá. Ele Sim, trabalhando. eu participei de ele uma que reunião tá- na federação lá da... É ele que está tocando já, né? Já Agora, empossaram ele no lugar do Antes do Noveleto. intervalo, por falar em Chico Noveleto, me vem a lembrança, e a gente falava antes de começar o programa, em relação ao Caxias, né? Lendo o que saiu no Situação jornal, estranha, né, jornal Rodrigo? Pioneiro lá de Caxias, o Caxias disse, primeiro, jogo a Copa Silverardi. A Federação Gaúcha de Futebol publicou a tabela com o Caxias. Sim, homologou a inscrição, Tudo. certo. Ia E a- qualificar muito a Copa. né? E Não, aí com certeza. o Caxias ontem disse que não vai jogar a Copa Silverardi. E aí foram ouvir o presidente Noveleto em relação a isso, porque no regulamento consta que se depois da tabela publicada o clube desistir, tem punições. Uma delas é rebaixamento do Caxias e tira as vagas da Eliminação Série de Copa D do Brasil e Copa Série do D. Brasil. E o Caxias disse, não, eu não vou jogar. E agora vai ficar essa briga aí, né, entre Federação Gaúcha de Futebol e a Ser Caxias. E a informação que se tem é que o elenco profissional já foi todo dispensado. Né? Conversei hoje pela manhã com o técnico Paulo Henrique Marques, que comandou o Caxias nesta reta final da Série D. Ele disse, Eduardo, todos os profissionais do departamento de futebol já foram dispensados. Inclusive jogadores, comissão técnica. Ele está conversando lá para permanecer no clube, a tendência é que ele permaneça, mas o Caxias não vai disputar. E eu quero ver o presidente Noveleto cumprir o regulamento. Vamos dizer assim, deveria, né? Na letra fria da lei. Se consta no regulamento, mas é uma situação difícil, né, Se Benhur? vocês lembrarem as copinhas, vários times desistiram depois de estar tudo pronto. Eu acho que o Noveleto... Mas eu acho que Até durante a competição. as eu acho que teve repercussões equipes não que foram desistiram. tão grandes, Benhur, porque era lá o Barra, times que já estão na Série C. Atlético Carazinho. Times que não vai mudar muito se ele vai cair para onde. Mas, Jairo, não tem aí a mais lei nada. já não é para todos. Pois é. Esse é o problema. Né? Aí não, né? Agora, O pro Caxias, Caxias o que muda. o Caxias deve ter falado, pensado? Pô, nós já temos a vaga da Série D. Nós já temos a vaga do Copa do Brasil. Assim foi o São Luís de Juí. O São Luís tinha as duas vagas. Para que eu vou disputar? Sim, Teoricamente, gastar um eu semestre acho que todo, né? valorizaria a Copinha. O Caxias seria uma presença muito importante. Mas o clube deve ter olhado a parte financeira e disse, não tem condições. Então é complicado, mas rebaixar o Caxias eu acho muito difícil. O que eu falava fora do ar para o Eduardo, para o Benhur e para o Tuca, eu acredito que se chegar mesmo a ter esse conflito aí de interesses e o Noveleto bater o pé e o Caxias ficar nessa, vai acabar o Caxias jogando lá com sub-20, sub-17 que seja, com a camisa do Caxias, é o time que tem e pronto, resolve o problema. Tuca, tu acha que isso pode acontecer? Eu acho que o Noveleto criou um problema desnecessário, né, cara? Eu acho que isso aí podia resolver internamente eu ia dizer, lá, deixasse né, cara? nos bastidores que É, chamava com menos certeza. atenção. Né? Muito bem, vamos ao intervalo. Tem mensagem aí, Benhur? Tem bastante. No retorno? No retorno? Então tá. Fizemos então o intervalo. Fique aí. Menos de um minuto, nós estamos de volta aí com esse timaço de hoje no Debate Bola. Já voltamos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários, que
hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PS dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Alô, amigos, estamos de volta com o Debate Bola aqui na Vale TV, sexta-feira, como dizem todos por aí, né? Sextou! Que beleza, né, Jário Cuba? E a resenha do intervalo é melhor do que durante o programa. Ah, nós tivemos que fazer um programa do intervalo. É verdade. Isso é um perigo. Viu? Talvez tenhamos algumas perigoso. situações impublicáveis. É, isso é perigoso. Debate Bola desta sexta-feira, Benhur Pereira, Clóvis, o Tuca, presidente do Americano, Não lembrava jornalista que era Clóvis. esportivo Jairo Cuba. Clóvis é só os cobradores que me chamam de Clóvis. Mas de cara. preferência que esteja com o endereço antigo. Né? E aí, Benhur, temos mandar um abraço pro Bindé, né? Alexandre Bindé. Jogador do Avenida. Jogador do O Avenida. Bindé esteve aqui no ano passado no Novo Hamburgo ou ano retrasado, Benhur? Não lembro, eu não peguei o Bindé aqui. Grande Bindé. Ah, Ele é jogou uma- no São José, jogou no Cruzeiro. cara- Lajadense. Lajadense. É um Conheci o cara Bindé lá de sensacional. Jadense. Bindé, grande abraço para ti, sucesso aí. Sucesso. Marcos Marcelo, bom dia, programa demais, bom final de semana a todos. Massagista Joãozinho, agora está lá no Barra, estava no Ercílio Luz. Joãozinho sempre assiste o programa, mandou um abraço. Uma pena ao o Barra Nobre, tá numa né? situação difícil, né, Benhur? Mas quem sabe, eu acho que ainda dá tempo ainda. Não, ainda São tem 4, possibilidade. 5 né? rodadas, né? É um lugar muito bom de, ao menos é o que se fala, né, em Santa Catarina. Luciano Flores, aí ele coloca um menos gurizado. Libertar e Nacional são bem mais ou menos, né? O Luciano Flores. Não, eu concordo com o Luciano. A gente falava aqui Exato. antes de começar o programa de novo, né? Para mim, o Nacional, tanto o Nacional quanto o Libertar, eles brigariam no Campeonato Brasileiro Meio de tabela. meio de tabela. Ali ficaria entre Meio de oitavo, nono. Pior é o Nacional. Acho que o Nacional ia disputar lá com o Lá Botafogo. estão os jornalistas de novo. O Libertar é um pouco mais forte, viu, Benhur Pereira? Mas o Nacional... Mas é uma realidade, né, Benhur? É O uma Nacional no realidade. Gauchão ficaria em terceiro ou quarto. Meu Ia Deus. depender de Juventude Brasil de Pelotas. Isso. Eu vou, imagina o treinador nacional ele vendo isso aí, mandando no vídeo. Eu vou botar mas- esse mas- vídeo hoje aí. em Não, dia tem não que ser vê o realista, né, treinador. Benhur? Sem brincadeira. O Nacional, é aquela história. E o nível de investimento muito abaixo. Eu ia dizer isso. É só tu olhar uma folha salarial de um Inter, de um Grêmio, perante esse clube. E, teoricamente, o time que, O que pesa que ali, gasta mais o que tem que pesa ser melhor. né? ali é isso, ó, camisa. Ah, muito, né? Camisa do Nacional, a história do Nacional. É muita Um time história. tricampeão do mundo, tricampeão da América. O Renato tem um fã-clube aí. Andréa Simone Miller. Benhur, parabéns pelo programa, parabéns pela filha. E concordo com a Simone, foi a que havia mandado a mensagem antes. Quando o Renato vai estar no programa. Abraço. Olha aí, ó. Rogério Beraba. Vamos conversar lá com o Renatão. Rogério Beraba. Rogério Beraba. Forte abraço, Rogério Beraba, ex-Inter, Novo Hamburgo, Juventude, Chapecoense, Curitiba, Goiás, Europa, América Central. Acho que o Rogério está mandando currículo aqui. Vamos ver, Rogério, vamos ver. Vamos dar uma olhada no teu vídeo, né? Ele gosta do vídeo. O Rogério Beraba era meio campo, né? Centroavante. 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 Manda a fita, manda a fita. O Cristiano da AGSul, um abraço aos amigos e ao grande presidente Clóvis Tuca. Quem é? O Cristiano. Aqui tem AGC Sul.
Ah, o Cristiano. Olha. Cristiano eu acho que jogava. Não, o Cristiano caindo, é pai de um menino lá da Merchan. escolinha lá, cara. Um abraço pro Cristiano. Cara. Olha aqui, a Joyce Simon, parabéns pelo seu dia. Tuca, feliz aniversário. Quem mais aqui que eu tenho? O Fábio Winter mandando um abraço também. Grande Fábio. Sandro Luiz de Souza, boa tarde. Baita programa. 2 grandes clubes. Clássico na bancada, Americano e Noia. Quem mais? O Almir Beltrame. Parabéns pelo programa, Eduardo. Um dia vamos falar do vôlei. Grande abraço. Grande Almir Beltrame. Foi dirigente lá do Vôlei Canoas. Show de bola. Quando a gente transmitia vôlei aqui, eu e o Rodrigo Giacometti, pela Rádio ABC, muito a gente conversava Já com... trouxemos, né? O Paulo Almir Ruiz e Beltrame. o Jorginho, né? E o Jorginho há poucos dias aqui. Almir, estás convidado, viu? A gente já falou sobre vôlei aqui com o Jorginho Schmidt e também com o Paulo Ruese. E vôlei também é assunto aqui no Debate Bola, com certeza o voleibol precisa... E agora hoje começando o Pan-Americano, né? Pan-Americano. É uma época bem legal aí pra... Bem legal. O Um abraço para o Leandro Sheffield também, está na audiência. O Luciano Ferreira, que esteve no programa, mais um programa show. Feliz aniversário, mestre Tuca. Jogava muito. O Luciano jogava alguma coisa? Eu não joguei com o Luciano, cara. Eu não joguei com O o Luciano Luciano. veio aqui nos enrolar, que jogava, não sei o que. Será, hein? Por falar em Luciano, o Grêmio está confirmando a contratação do Luciano, né? Ex-Fluminense. É um ótimo jogador. Tá, mas o Só Grêmio que não não quer o centroavante, centroavante. que tá anunciando. Não, Luciano Ferreira. Vai na beira. Vai na beira. O Luciano é um ótimo jogador, mas não é o jogador não é o referência. centroavante. Ô Jairo, e Eduardo, os jornalistas, né? E o Arthur Cabral? Olha, segundo o Duda, e pelo menos até mantendo Agora joga muito. alguns contatos, foi só especulação, viu? Eu acho que o inclusive, Palmeiras não reforçaria o Grêmio, né? Eu conversei, inclusive, com outro certeza vice-presidente não. do Grêmio, além do Duda, né? E ele me falou a mesma coisa. Jairão, olha, não coloca isso em lugar nenhum que tu vai dar barrigaço. Não tem nada, a gente não procurou o Arthur Cabral em momento algum, não sei de onde Eu não sei surgiu de onde essa foi. informação. E o Grêmio precisa de um centroavante? Olha, Mas aí tu tava falando do André Viseu aí, tá- Tuca. Mas o Viseu tá Não tem machucado, mais ninguém, né? o Viseu não joga mais. Ah, e o Tardelli? O Tardelli é centroavante, né, cara? Mas eu acho que tem ele um, não gosta tem de nenhum, né? referência, né? e, na verdade, há pouco tempo o Renato deu uma entrevista E outra, né, cara? falando que não utilizaria o Tardelli como um 9 lá dentro da área, que Eu não é a acho que característica dele, né? eu acho que uma das melhores fases do Grêmio foi sem centroavante, né? Com o Luan de falso 9 ali. Não, e O Luan, e o nesse André não momento, tinha esquece, O gente. André não tinha uma Que é uma possibilidade. situação É assim, outra ó, cara, situação. para quem jogou, né? Eu joguei de volante ali, de vez em quando inventava de zagueiro. Um time sem centroavante é complicado para uma defesa, cara. Não tem a... Tu não sabe quem marcar, né, cara? Mas tem que ter muito treino. Tu não. E às vezes tu não tem esse mas tempo isso de o Grêmio treinamento. tem, né, cara? Quando Às vezes funciona, não tem muito né? tempo, né? É, Porque mas- se tiver, é o que o Eduardo disse, infelizmente nesse momento não tem como se contar com o Luan É, no nível que tem que o ver Luan a já situação atingiu, que está o Luan, né? Porque o Luan, Mas na realidade, o- ninguém sabe o como se tá, né? não existe no futebol, mas se o Luan tivesse Porque jogando futebol ele tem, né? tivesse mantido Jairo. um nível Não, pelo menos ô, Jairo, aceitável, podia muito bem fazer um trabalho. Pô, ele entrando, fazendo aquele vai e vem dentro da área, Revezando, tendo o né, Jean-Pierre cara? de Girando, trás né, também. cara? Não tinha Porque uma isso aí, para possibilidade uma do André defesa, é a sair? pior coisa que tem, cara. Não tinha possibilidade do André Surgiu sair. essa história também, mas ninguém confirma de lá nenhum. Porque se falou no futebol japonês, né, pro André. E também não. A princípio ficou só numa especulação. Eu acho que nessa intertemporada o Renato tentou o Luan de centroavante. E eu acho que não deu certo. Ele chegou a treinar algumas vezes, logo que o Tanto Grêmio que ele retornou era ali daquele anunciado período para de jogar o férias. primeiro jogo e no fim foi surpreso de não ter aparecido, Isso mesmo, né? Isso mesmo. O Grêmio chegou a treinar a primeira semana, pelo menos, logo depois do retorno daquelas mini férias ali da Copa América. E alguns colegas, né, que estavam acompanhando os treinos do Grêmio falaram isso, que chamava a atenção do Luan treinando como falso 9. Mas depois não foi utilizado. Gente, vamos agora, nós estamos falando, a bancada aqui contém alguns gremistas, que nós não vamos falar quem, eu sou um deles, o Jairo também. Não, Sou Jairo? aimorezista. Aimorezista. Não, eu sou gremista.
Eu já disse isso e Eu deixo nu- bem eu claro. nunca neguei isso. Eu sou nunca neguei, gremista nunca e tive problema torcedor com do isso. Novo Hamburgo. Não tem problema, eu Nunca não tive tenho problema. nenhum com isso. E analiso eu brinco muito, mas e respeito demais o Internacional. E eu respeito o jornalista que não fala Claro, o seu é um clube de direito de cada um. preferência. Mas Mas eu nunca tive ninguém, problema com isso. ninguém está no meio do futebol, Tuca, se um dia não torceu por um time de futebol. Esse programa está certeza. Os gravado. árbitros hein, de Esse futebol. programa está gravado. Inclusive os técnicos. Inclusive os treinadores de futebol No torcem fundo, pra um time. todo Claro tem que um sim. time de coração, Todo né? mundo Não tem um time de coração. Vamos falar sobre o Sem Internacional dúvida. agora, né, Benhor Pereira? O Internacional que jogou contra o Nacional, venceu, está muito bem encaminhado e agora tem uma charopice do brasileiro no meio do caminho. E ontem o Marcelo Medeiros... Amanhã já no Beira-Rio, né? Pois é, e é assim que tratam, nesse momento, o Campeonato Brasileiro. Porque no meio tem o Campeonato Brasileiro. E ontem o Marcelo Medeiros foram perguntar em relação à escalação do time titular e do time reserva. O Marcelo Medeiros, mas tá um saco isso aí. No aeroporto, né? É uma chatice, tá falando sobre isso todo momento. Não tem como escapar, é time reserva, né, Benhor? Tu, como treinador, faria essa sugestão ali na comissão técnica, né? eu Tendo acho um que- jogo decisivo. Eu acho que é muito importante, como é que eu vou te dizer, é respeitar toda uma comissão. Né? Hoje nós temos vários mecanismos, né? Desde a análise até a fisiologia, né? De poder mapear exatamente tudo que pode acontecer. Né? Então, eu acho que o Internacional, quando se falou no Grenal, time reserva, né? Pô, o time internacional, se tu pegar a escalação do Grenal, era muito boa. E na Então, verdade assim, tinha 3 titulares o mesmo. Inter Né? deu O uma Cuesta, o mesclada, Edenilson. né? E eu acho que E tu pode mesclar isso, até porque o jogo é sábado, tá entendendo? É só ver qual é o atleta que está em condições. Eu volto a falar, o Tuca foi jogador. E não tem Eu- viagem, né, Benhor? O Internacional não Eu vai ter gostava de jogar, treinava sempre 100%. Não gostava, né, meu? Treinar, né? Qual é o jogador? Qual é o jogador que gosta de treinar? Eles gostam de jogar. Essa é a realidade. Se tu chegar lá nos jogadores, quem quer jogar? Mas e o tal no do sábado? desgaste, Benhor? Não, por isso que eu digo que tem o mecanismo de saber quem está desgastado ou não. Porque Tem o cara jogo que se terça recupera foi muito pegado. E, Hoje e tem não o tem só CK. isso, tu que és um profissional do futebol. Além da questão do desgaste, questão física, mas tem muito mental, né? Sair de um jogo de mata-mata, de decisão. Eu acho que o emocional é o pior. Exatamente. Daí tu sai dessa realidade. Vai para um jogo que é da 12ª rodada de brasileiro, que tu tá ali em quinto, Com todo sexto. respeito ao Ceará. Só que né? o jogo é no exatamente. Beira-Rio, na frente da torcida do Inter, Claro, né? Se eu Então, sou o Odair, cara, um titular que eu boto pra jogar é o Nico Lopes, cara. Perfeito. Para dar uma recuperada no É isso. Tentar dar uma recuperada, porque o Nico Lopes, ele decaiu com a chegada do, com a chegada do Guerreiro, que o né, André cara? sem marcar gol. Desde que o Guerreiro chegou, O próprio meio Bruno, que né? ofuscou o Nico Lopes, né, cara? Então seria um jogo que já que o Guerreiro também não vai jogar, bem provável não vai jogar, né, cara? É um titular que não vai jogar. Ah, mas o Guerreiro já veio O na Nico Lopes sequência, era um né? jogador que eu colocaria para jogar esse jogo, até para tentar dar uma... O Uma Bruno, recuperada. que não vinha jogando, pode jogar. O lateral direito. Exato. Os Agora, lateral do uma Inter boa tem que surpresa jogar é e o muito, né, garoto, cara? né, lateral Porque direito, o eu Heitor, acho que um problema sério do O Inter são os Dourado para lateral, cara. recuperar, né, a tem que ver a questão, condição física, a condição física dele. Eu acho que tu vê que a mescla, nós estamos falando de time reserva, mas o Dourado, o Nico Lopes, né, o Bruno, Internacional, o Sobis, o Wellington Silva, que entrou tão bem no jogo. Já era o jogo do Internacional, assim, então, é a quarta. Ele tem entrado bem Quarta-feira, nos últimos jogos, né, cara? Quarta-feira, 19h15. É o mesmo horário que foi no Uruguai, multiplicado. E Nacional. Em Nacional. Agora, vamos falar sério, né, cara? Os lateral do Inter é uma... Se o Inter tivesse os dois laterais melhores, cara, eu acreditaria no Inter chegar em algum Sabe que eu acho- Eu não acredito no Inter campeão. Acho que o Wendel foi um pouquinho Tendo dois melhor lateral. já na quarta, né? O Wendel foi um pouquinho melhor na quarta, mas O ainda Tuca- abaixo. o Tuca- Lateral, o Wendel me deu 2 lances no jogo de... Foi quarta que o Inter jogou, né? Que lá na escolinha nós não admitimos, cara. Porra, o lateral vai me tirar uma bola, me tira pra dentro da área, cara. Porra, jogador profissional. E o Wendel não é mais nenhum guri, né? Não, já tá quase fim de carreira já, né? Agora, Tuca, eu acho que essa função no futebol, ela tá um pouco... Tu vê, o Flamengo foi buscar o Rafinha E o no Felipe Bayern. Luiz. E o Tá, e Felipe daí eles Luiz, botam ele de volante. Ainda mata um treinador. E não é um treinador brasileiro, tá? É o outro que virou Não é meme, né? Eu brasileiro. tava olhando. Não é brasileiro. O presidente, como se fosse um bate-pau do presidente do Flamengo com o técnico do Jorge Jesus.
olha, Jesus, agora a gente tem dinheiro, vamos contratar um lateral que vem da Europa, né, do teu meio lá e tal, brasileiro, anos de Europa. O que tu acha? Excelente, vou botar ele de ponta direita. O cara, eu já vi o Guardiola no Bayern botar o Rafinha de zagueiro. Ou seja, ele botou um zagueiro Mas aí eu e os contei. 2 lateral juntinho com... Nossa. Fazendo uma trinca de jogadores, isso ele já fez. Mas aí é aquilo, né? Com muito tempo de trabalho, Claro. né? 2, 3 anos, né? Exato. E o Rafinha voltando, o Rafinha não está numa temporada toda como os demais jogadores do futebol brasileiro. E ele vinha jogando muito pouco no Bayern. Quantos jogos ele jogou no Flamengo? O Dois, Rafinha? foi o segundo? No segundo jogo, hein? Pô, tá louco. A gente sabe, né? Pô, tu tem o O jogador, Cuejar no quando vem da banco. Europa, né? Ele tem uma certa dificuldade, né, cara? Tu tem o Cuejar no banco, por favor, né? Então o Não, Chico, e vinha, então, o e Chico vinha tem jogando razão. muito, né, cara? Uma hora mata. Então o Uma Chico hora Noveleto mata. tem razão. Que horror. Tá louco. Gente, rodada do Campeonato Brasileiro final de semana, começando já amanhã. Palmeiras e Vasco. Aí o Palmeiras tem elenco para... Botar qualquer time, Perguntaram ontem pro Filipão se ele ia com o time reserva, ele respondeu, precisa responder. O jogo do Palmeiras é na terça. Imagina aquele humor do Filipão. Daquele humor do Filipão, né? Internacional e Ceará, Cruzeiro e Atlético Paranaense, Cruzeiro Fluminense, também vai com o time reserva. Fluminense e São Paulo, no domingo Chapecoense e Bahia, Santos e Avaí, Flamengo e Botafogo, Fortaleza e Corinthians, Goiás e Galo e na segunda-feira CSA e Grêmio. O Grêmio vai com um titular segunda, né? Jeromel. Jeromel. Porque está suspenso no jogo da volta lá Jeromel. no Paraguai. Bom, temos participações aí, Benhor, para a gente falar um pouquinho do americano. O Marcelo de Florianópolis, o Taquara de Natal, um abraço. O Taquara até mandou uma mensagem dizendo que o filho, que é goleiro, está indo para o Sport Recife. Olha, Bacana, que né? legal. Bacana. O Jairo manda um abraço para Cida Medino. Ela está na audiência Cida, do programa. aqui, ó, para ti. Nós Beijo. estávamos Teu lá em coração. 2014, Exato, né? com o Novo Hamburgo. Com o Novo Hamburgo e contra o ABC. ABC, exato. E ela estava lá no Alambrado. Jairo! Nossa, Jairo! É sensacional. E não só ela, viu, Eduardo? A família toda da Cida que eu tive a oportunidade de conhecer são espetaculares. As filhas, os genros. Olha, um beijo no coração deles. Merece. Ô, Jair, e os docinhos? E ela mandou 3 bandejas. Uma chegou. Uma chegou. As outras 2 a gente tem que buscar de novo. Tem que voltar lá e não. Olha aí, Cida. É que na época, Cida, né, sabe como é que é? Na época eu não tinha feito a cirurgia ainda. Foi uma viagem É, terrível, nossa. dormindo no aeroporto. Meu Deus, situação complicada. Benhor. Mais aqui o Adriano Garcia. Parabéns, Jairão! Grande, Adriano. O baita narrador, baita narração, quarta-feira na Rádio Galera, direto lá do Parque Central em Montevidéu. O espetacular, e o som da Rádio Galera, fazer uma propaganda aí. Parecia que estava no estúdio, viu? Espetacular. É parceria. Alex Fagundes, grande abraço aos amigos Eduardo Pires, Benhur e nosso Jairo Cuba. Alex Fagundes do Aimoré, grande Alex. Grande roupeiro do Aimoré lá. Eliseu Raimundo, bom o programa, tem se tornado meu fórum de informações sobre esporte local. Legal. Quero ver o Nóia grande de novo. Valeu, Eliseu, grande abraço. Show de Fórum de bola, show de informações. bola. Boa Legal essa, isso, né? hein? Eu, com a minha qualidade de redes sociais, consegui tirar todos os comentários ali, só ficou o programa ali. Ó. Parabéns, Qualidade né? Vou ter que contratar uma Mas assessora. Vou contratar uma assessora. Eu não posso falar de ti, porque eu em rede social sou uma negação Por também. isso que eu não estou mexendo. Vou contratar uma assessora, mas estou vendo o programa aqui. Ó. Tá bom. Eu estou quase voltando para aquele Mandem celular de abrir e mensagem fechar. para o cara. Eduardo, por favor, aqui. Bugou, como diz Bugou. os jovens. Tuca, o americano, fazendo sempre, né, um grande trabalho na categoria de base. Nos fale dessa temporada, como está sendo o trabalho realizado lá no João Renato Feltz, no bairro Canudos. O Esporte Clube Americano hoje é só base, né? Até porque é um clube amador e fazem 3 anos, eu acho que a federação extinguiu o futebol amador do estado, né, cara? Esse grande estadual de amadores, era bonito, né? E não sei se está certo ou errado, até porque o último campeonato amador que teve tinha 4 clubes participando. Aí não dá, né? Aí Mas não é que tem- teve um auge muito legal, né? Tuca? Mas louco, assim, ó, cara. Tuca, eu acho que inchou demais na questão de trazer jogadores, né, inclusive que eram profissionais, né,
do futebol de campo. Mas, E aí mas ó, sempre foi assim. deu uma né? inchada, Sempre foi né? assim o amador. nós tivemos Mas aí. se a Olha, gente- aqui na região tinha o americano, Sete. o Lomba Grandense, 7, Vila. 7, Não, Vila, só em Novo União, Hamburgo nós Ivoti. tinha Americano, São José, São Lomba José. Grande. Isso. Diz que 11 Gaúcho também chegou a ser Disputou. amador. Amador. O Aqui São na São Leopoldo Redondeza- chegou a ter mais de 20 clubes amadores disputando a Linfa, lá, o torneio amador de São Leopoldo. Para vocês terem ideia, ontem o Bagé, que teve no programa, o treinador, ele me mandou mensagem para mim mandar o telefone de alguns atletas ou ex-atletas para disputar o CR Mar. Agora o CR dinheiro Mar, foi é. para outro lado. É uma não, mas o CR Mar é forte há Adriano anos já, né? Mas Adriano esse detalhe, Chuva, né? esse detalhe, Tuca, eu acho que como enfraqueceu muito as ligas municipais, acabou o estadual sendo uma consequência também, né? O que eu vejo, principalmente aqui na nossa região, né, é que os clubes eram muito apoiados pelas indústrias. Né, cara? Também, verdade. E isso, as indústrias que apoiavam aqui terminou, cara. É, infelizmente. Hoje não tem, não tem mais o apoio hoje. E o americano- Há anos já que vem vindo, né, cara? E o Se americano- hoje eu tenho no americano as indústrias da época que eu joguei, cara, como presidente hoje, o americano não era mais amador, né, cara? Fazia um... Eu ia dizer, Há tempo já, né? Pois é, inclusive o americano recebeu vários convites, né, para se tornar profissional. Na época Teve. do Emílio Peronde e do Chico Não, Noveleto, até do né? Chico Noveleto, na época ali que a gente, 2006, 2007, que o americano ficou campeão amador e campeão sul-brasileiro 2008, a gente sempre, todo ano a gente teve o convite para ir para o profissional. Mas o profissional, tu tem que avaliar muito bem, né, cara? Porque hoje o americano é um clube enxuto, sem dívida, né? E tu ir para tu transformar um clube desses em amador, de amador para profissional. E também para virar saco Tem de que estar pancada, muito não bem dá, né? estruturado tem que em todos os investir, né, sentidos, pra né, poder, cara? né? Para ser disputar uma não, terceirona que seja profissional... Só por ir? Não, eu ia dizer, para disputar uma terceirona que seja do profissional, tua folha mensal vai ser o quê? 80 mil no mínimo. Então, 70, 80 E mil aí é tu já complicado. começa a entrar naquele problema de assinar carteira. Ah, sim. E E o pessoal e aí entrando tu na sabe, justiça. né? E aí tu sabe como é que é. Complicado. Então, é um sonho até da gente no americano um dia. É um sonho da gente no americano um dia ser profissional, Mas tá- profissionalizar. mas- Se está complicado Os para os pezinhos clubes no chão, profissionais, né, né, cara? o Tuca? Os clubes profissionais da região estão sofrendo muito. A região Olha aí, e- Hans. E de todo Olha o aí. estado. Sim, e sim. imagina os amadores. Né? Não, e a época agora também é bem difícil, porque o futebol depende de patrocínio, né, cara? E hoje o nosso vale aí nesse quesito aí é uma dificuldade muito grande. A gente nas escolinhas lá também, a gente corre O atrás. que está bombando vive é correndo a categoria atrás. de base no americano. Hoje a categoria de base, a gente tem dos 10 aos 17, né? Que até então a gente não tinha o juvenil. E a gente, esse ano, montou um juvenil, estamos jogando o estadual e a Sulicamp. E a gente tem uma ideia aí futuramente já criar um júnior também, né? Então a ideia nossa, dentro das possibilidades, é incrementando, porque o menino que começa lá embaixo, ele tem que ter um objetivo, né? E é aquilo, né, cara? Quem sabe um dia aí a gente consegue Bem estruturado, né? estruturar bem tranquilo e quem sabe chegar num profissional aí. Vamos sortear a camisa, bem daqui a Isso. pouco? O aniversariante está aí, né? É, o aniversariante Dá essa tá- honra para ele. A camisa do Clube Esportivo Aimoré. Vamos presentear o nosso Tuca com a camisa do Clube Esportivo Aimoré? Não, tô dizendo Hã? sortear a camisa. Sortear a camisa. É só o que falta, os caras compartilhando, tu quer dar camisa pro bah, Tuca. daí, aí. Semana inteira. Dá os o teu caras aí- livro para ele, Aí, dá o teu aí. livro para ele. Não, tem presente pro Tuca aqui, com certeza, né? E também pro nosso Jairo Cuba, Opa. os convidados Isso hoje é bom. do programa. Eu vou fazer o sorteio na sequência, mas ainda tem aqui a participação dos nossos telespectadores. Deixa eu ver aqui o Gabriel Rias, grande programa. Não perco um, diz o Gabriel Rias. Olha que beleza, obrigado, Gabriel. O Luiz Alberto Rocha. Abraços ao amigo Benhur Pereira, competente treinador. Parabéns pelo programa a todos. Fala, Luiz Luiz é. trabalhou no Novo Hamburgo? Ele é preparador. Não, o Luiz é da polícia. Não, Luiz? aquele. Não, Não, não é Luiz, esse. É o Luiz Alberto, aquele é o Moraes. Ah, Esse é o Luiz Alberto Rocha. é o preparador de goleiros. Preparador de goleiros. Preparador de goleiro. Isso. Chuchu, vulgo Chuchu. Madalena Carvalho, dá uma boa tarde aqui. Aline Melo, Haroldo Santos, grande Haroldinho. A Ana Cristina Pires também mandando abraço para todos. E Aline Pires não mandou hoje? mandou ali, Ah, tá tá. aqui, mandou todo mundo mandando
Inclusive o nosso diretor Rodrigo Steffen. Mandou um abraço? Mandou um abraço. Ah, que bom. Participando do programa. Se espirrar, saúde, né? Saúde. E se espirrar pelos próximos dias, saúde. Isso é importante. Já deixa prevenido, né? Já deixa prevenido. No final de semana que não tem programa. Deixa eu ver. Benhor, vê algumas aí que eu vou pegar. Não aqui tenho o como livro. ver, já avisei. Então fecha ali vocês falando sobre a rodada do final de semana aí, Benhor. Bugou. Bugou mesmo? Olha aqui. Travou tudo. Jairo, e o Grêmio, final de semana, vai com o time... É, a segunda, né? O Grêmio joga segunda-feira à noite lá em Alagoas contra o CSA. Como eu disse anteriormente, certamente o Jeromel vai para o jogo, porque está suspenso do jogo da volta aí contra o Libertad lá no Paraguai na quinta-feira. Então, tendência não, né? Já vamos botar aqui. O Renato vai mandar o time todo reserva com o Jeromel para jogar contra o CSA. E o Internacional amanhã no Beira-Rio, 19 horas. Também tendência de, pelo menos, grande parte serem jogadores reservas, mas quem sabe, né, como o Tuca vem dizendo, o Benhor, colocar um ou outro. O Dourado tá voltando, vai depender da questão física, o próprio Nico, de repente, para ganhar uma moral maior, talvez tenha possibilidade de jogar. E o Grêmio tem uma questão, né? Tu imagina, tu vai a Alagoas, depois tu vai ao Paraguai. Exato. Né? É viagem. A vantagem do Inter é que viagem. agora a sequência é 2 jogos em casa, né? É viagem. O Grêmio realmente, o desgaste de viagem. Eu acho que o Grêmio vai bem reserva, mas bem reserva. Certo, né? Certamente. Porque a tendência de time, eu acho que a gente até pode... A TV tinha que... Desculpe, já, a TV tinha que mostrar umas Tinha que coisas. ter os bastidores, né? É um nobre apresentador brigando com uma bola, o computador com e uma a camisa. Não, olha, isso aí... Agora já pegou a parte final. O Alisson também, o Tyson, né? O nosso Tyson, aqui fica ligado. Né? Que trairagem. Ele é maldoso. ligado. Tu viu que trairagem, cara? O Eduardo tentando se esconder ali, não deu, né? Eu quero ver a hora que essa bola cair aqui no meio, quem vai dar um chute nela. Como diria o D'Alessandro, isso é trairagem. É o Mas Rodrigo o que Benhor faz... sai fazendo uma embaixadinha aqui, né? Aqui, quero passar para o Tuca um presente do o Gigante Invisível, que conta os passos do Novo Hamburgo, campeão gaúcho 2017. Obrigado, E também para o Jairo muito Cuba, obrigado, Eduardo. Um presente aí pela presença aqui no programa. Vou trocar contigo o presente, né, Olha cara? aí. E a gente acompanhou também E esse presente lançamento. aqui nós vamos colocar para sorteio, né, Benhor Pereira? Essa linda camiseta do Esporte Clube Americano do bairro Canudos, 1934, ano da fundação. Fez Muita 85, tradição. sexta passada. E sexta passada. É. Bom, e vamos sortear aqui a camisa do Clube Esportivo Aimoré, agradecendo a direção do Aimoré, que é parceira aqui do Debate Bola, mandando aí uma camiseta para sorteio, e nós já sorteamos aqui, Benhor Pereira. E Eu sou aimoresista, posso participar do sorteio? pode, já está aqui participando, mas eu quero que você diga um número, Jairo Cuba. Número? De 1 eu ia te a perguntar 40. 1 a 40? Vamos lá, então. 25. 25. Hilda Terezinha Heck Becker. Opa, esposa do Felipe Becker. Mas aí... Aí vou eu dizer que vou eu te tô falar. beneficiando alguém, né? Vamos mudar esse sorteio aí. Então. Aí eu vou te falar, gente. Hilda Terezinha Heck Becker, Esposa do Felipe Becker. que participa conosco aqui. Claro, sim. Grande, Filipão. Então, Isso a aí Hilda... não é o pagamento do Felipe para vir no programa? Eu tô achando. Gente, quero agradecer a presença de todos. Tuca, muito obrigado pela presença aqui. Sucesso lá no Americano. Sucesso como você tem sempre lá no clube. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade, né? E também desejar sucesso, que já é, né? E continue fazendo cada vez mais sucesso aí. Vou deixar o Jairo por último. Benhor, voltamos na segunda-feira. Bom final de semana a todos. Obrigado aí pela audiência. Não sei, agora que o Tuca falou em negócio profissional, vou conversar com ele, né? Aí eu vou dar uma olhada. Gente, câmera aqui em mim, e a partir de segunda-feira eu vou entrar aí num período de férias. E Com um mês de trabalho. Um mês de trabalho. Um dia eu vou conseguir um serviço assim. E o nosso grande Jairo Cuba vai estar aqui Que honra, hein? apresentando o programa Que honra. junto com o Benhor Pereira. Pô, obrigado pela confiança, Eduardo e Benhor, né? E quero Sem dúvida agradecer, nenhuma, o Jairo. Rodrigo também. Quero agradecer, muito obrigado Sem mesmo dúvida. por estar aqui. E você faz parte aqui do programa Debate Bola, com certeza. Muito Poxa, obrigado. Já foi uma honra ter sido convidado, né? Participar aqui no debate e agora tendo a oportunidade de partir segundo. Espero pelo menos manter o nível, né? Vamos ver se a gente consegue. Tu és um dos melhores do estado, com certeza. Muito obrigado. Bom final de semana a todos. Até segunda-feira. Tchau.